Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje iremos resolver juntos uma questão da banca Fundatec que trata do tema cálculo do número de tijolos. Então vamos dar início aqui à resolução desse problema. A banca foi a Fundatec. Em 2023, o órgão demandante foi o Instituto Federal de Santa Catarina e a área Engenharia Civil. O enunciado da questão diz o seguinte: considerando tijolos de 9 centímetros por 19 por 29 centímetros, espessura 29 centímetros, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de tijolos que serão utilizados a menos para construir 200 metros quadrados de alvenaria, tendo em vista que as juntas de assentamento verticais e horizontais tenham ficado com 3 centímetros em vez de 1 centímetro. Então a gente tem que prestar bem atenção nas informações dadas no problema. Primeira coisa que a gente tem que fazer é como a gente calcula a área do tijolo, tá? A gente vai descartar esse 29 aqui da espessura. A gente só precisa do 9 centímetros pelo 19, tá? A gente sempre vai trabalhar só com comprimento e altura. A espessura a gente não usa aqui no cálculo, tá bom? Depois a gente tem que ver a próxima informação aqui. O que é? Ele está pedindo, na verdade, a quantidade de tijolos utilizados a menos, né? Pois ele está falando que a junta, em vez de ficar com 1 centímetro, ficou com 3. Então a gente já vê que tem que fazer dois cálculos. Um cálculo para a junta com 1 centímetro, outro cálculo para a junta com 3 centímetros, e a diferença que vai ser a nossa resposta. Tá bom? Então, o primeiro passo é calcular o número de tijolos, né, quando a junta de assentamento tem 1 centímetro. A gente vai calcular passo a passo para vocês entenderem melhor, tá, pessoal? Eu poderia fazer por meio de uma única forma, mas eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem bem o processo, né, e não se tornar mecânico. Quero que vocês entendam mesmo o que está acontecendo aqui. Então, a área do tijolo a gente vai pegar o comprimento e a altura, como eu já tinha falado, né, o 9 vezes 19, só que aqui a gente tem que incluir 1 centímetro. É a regrinha quando a gente trabalha com cálculo de tijolos, incluir o valor da argamassa, né, que normalmente é 1 centímetro. Então a gente vai incluir 1 centímetro no comprimento e 1 centímetro na altura. Então, ao invés de a gente trabalhar com 9 vezes 19, vai ficar 9 mais 1 vezes 19 mais 1, que é igual a 10 vezes 20, que é igual a 200 centímetros quadrados. Dividindo por 10.000, a gente chega na resposta de 0,02 metros quadrados. Essa é a nossa área do tijolo. O próximo passo é a gente calcular aqui o número de tijolos por metro quadrado. Então, a gente vai pegar 1 metro quadrado e dividir pela área do tijolo, que é 0,02. Então, a gente chega no valor de 50 tijolos por metro quadrado. Em seguida, a gente vai calcular o número total de tijolos. Aí vai ser a área de alvenaria que foi dado no enunciado já do problema, vezes o número de tijolos por metro quadrado que a gente acabou de calcular. Então fica 200 metros quadrados de área de alvenaria vezes 50 tijolos por metro quadrado. Beleza? Então o resultado vai ser 10.000 tijolos. Então a gente vai precisar de 10.000 tijolos, né, para essa área de 200 metros quadrados, quando a junta de assentamento for 1 centímetro. Agora vamos ver para quando a junta for 3 centímetros. O cálculo é o mesmo. A área do tijolo vai ser 9 mais 3 aqui, porque a junta é de 3 centímetros, vezes 19 mais 3, que vai dar 12 vezes 22, que no final a gente chega no valor de 0,0264 metros quadrados. Então agora, isso aqui é a área do nosso tijolo, tá, pessoal? Então agora a gente vai calcular o número de tijolos por metro quadrado. Mais uma vez a gente pega 1 metro quadrado e divide pela área do tijolo. Então a gente chega no valor de 37,87 tijolos por metro quadrado, quando a junta de assentamento é de 3 centímetros. Então agora, qual será o número total de tijolos quando a gente utiliza 3 centímetros de junta de assentamento? Então vai ser 200 metros quadrados vezes
o número de tijolos por metro quadrado, que é igual a 37,87, a gente chega no valor de 7.574 tijolos. Então a gente vai precisar de 7.574 tijolos, né, para essa área de 200 metros quadrados, quando a junta de assentamento é de 3 centímetros. Vamos para o terceiro e último passo, que é calcular a quantidade de tijolos utilizados a menos, e é justamente o que foi pedido no nosso enunciado. Então, como é que fica isso daí? Então, a quantidade é o número de tijolos quando a gente utilizou a junta de assentamento de 1 centímetro de argamassa, menos o número de tijolos quando a gente utilizou os 3 centímetros de argamassa na junta de assentamento. Então, como que fica isso daí? 10.000 menos 7.574, que vai dar 2.426 tijolos a menos, que é a resposta lá da nossa letra E. Tá certo, pessoal? Então, essa, se eu não me engano, já é a terceira aula que eu posto no canal a respeito desse tema aí de construção propriamente dita, né? Envolvendo número de telhas, número de tijolos. Tá bom, pessoal? Então, o que vocês têm que prestar bastante atenção sempre é no que o enunciado está pedindo para vocês, tá, gente? Prova de concurso geralmente tem algumas pegadinhas, então a gente tem que prestar bastante atenção no que está sendo pedido. Essa questão até é um nível bem fácil, tá? Tem umas questões bem mais complexas. Tem uma questão aqui no canal sobre número de telhas que é bem mais complexa, então a gente tem que pensar bem mais para tentar achar uma solução ali para aquele problema, tá? No mais, eu peço que vocês, se tiverem dúvidas ou sugestões, postem lá nos comentários, tá certo? Se vocês tiverem interesse que eu faça aulas diferentes sobre outros temas, também postem nos comentários. E no mais é isso. Eu agradeço a vocês aí que participaram dessa aula.